E se eu te dissesse que existem sinais do autismo que passam despercebidos todos os dias, até mesmo dos especialistas? Eu sou a Viviane, mãe de uma criança autista não verbal, e aqui a gente conversa sobre o mundo do autismo e de forma acolhedora e consciente. Hoje eu quero te trazer algo muito importante. São os sinais sutis do autismo, aqueles que muita gente não percebe, mas que podem mudar tudo se identificado cedo. Então já salva esse vídeo, curta e compartilha com alguém que você conheça que pode não estar enxergando os sinais sutis do autismo, porque essa informação pode ajudar muita gente. Sinal 1. Repetição intensa de atividades. O primeiro sinal é a repetição intensa. Então não se trata apenas de gostar de assistir a um desenho favorito. É algo muito mais profundo e significativo. É assistir dezenas, talvez centenas de vezes, decorando falas, replicando movimentos, reproduzindo sons com uma precisão quase que ritualística. Para quem está no espectro autista, esse comportamento vai muito além do entretenimento. Ele oferece conforto, segurança e uma forma de organização interna em um mundo que muitas vezes pode parecer caótico e imprevisível. Reassistir algo já conhecido elimina surpresas, cria espaço à previsibilidade e controle e permite que a pessoa mergulhe em uma experiência que faz sentido, que é estável e acolhedora. Em momentos de repetição, não são perda de tempo. São uma necessidade emocional e sensorial de uma maneira de reconectar consigo mesmo e encontrar equilíbrio em meio ao excesso de estímulos externos. Então eu percebo isso aqui em casa com a turma da Mônica. O Pedro tem uma certa obsessão pelo desenho. Ele acalma assistindo, se diverte com várias cenas, ele ri com os diálogos. E dá pra ver que ele entende o que está acontecendo. E claramente a gente percebe que esse desenho é um alívio para ele. E muita gente interpreta isso como mania, mas não é. O sinal 2 é a interação social diferente. Sabe aquela criança que brinca perto dos outros, mas nunca realmente com eles? Que monta seus brinquedos ao lado, observa, às vezes sorri ou tenta se aproximar, mas não consegue se interagir verdadeiramente na brincadeira coletiva? À primeira vista pode até parecer apenas uma criança tímida, alguém que precisa de um pouco mais de tempo para se soltar. Mas na verdade, esse comportamento pode ser um sinal sutil de algo mais, uma dificuldade real de se conectar socialmente, algo bastante comum em crianças dentro do espectro. Enquanto a timidez tende a diminuir com o tempo e a exposição gradual, essa dificuldade de interação no autismo ela é muito persistente e não se resolve simplesmente com estímulo e paciência. A criança ela quer interagir, mas há barreiras internas, cognitivas e sensoriais ou também emocionais que dificultam esse processo de forma invisível para quem observa de fora. Por isso é tão importante olhar além das aparências e entender que muitas vezes o que parece distância ou desinteresse é na verdade um esforço silencioso de aproximação interrompido por desafios que precisam ser compreendidos e acolhidos. Notamos aqui que o Pedro ele teve um afastamento significativo dos coleguinhas quando ele voltou para a escola após a pandemia. Ele se mantinha assim afastado das crianças, não aceitava nenhuma delas chegasse perto dele. Ele preferia ficar sozinho rodando as pecinhas de monta-monta nas mãos. Esse foi o terceiro sinal que notamos, porque o primeiro sinal foi ele parar de falar. E o segundo, o fato dele parar com as habilidades motoras que ele já tinha adquirido. Sinal 3. Alterações sensoriais. Outro sinal que muitas vezes passa despercebido são alterações sensoriais. Elas fazem parte da experiência de muitas pessoas autistas e podem se manifestar de formas muito diferentes e até opostas. Algumas crianças tapam o ouvido diante de sons altos, como sirenes, aspiradores de pó ou até mesmo muitas vozes falando ao mesmo tempo. Esses sons, que para a maioria pode ser apenas incômodo, para elas podem ser quase que insuportáveis, como se atravessassem o corpo dela. Porém, outros, no entanto, parece que não se abalam, nem mesmo com barulhos intensos, como o estrondo de um trovão ou como um fogo de artifício. É como se o mundo ao redor estivesse distante ou abafado. Essas alterações sensoriais não se limitam à audição. Uma camiseta com uma etiqueta rígida, uma costura fora do lugar,
uma luz muito forte, intermitente. Tudo isso pode gerar um grande desconforto físico e emocional. Esses sinais, embora que sutis para quem observa de fora, impactam profundamente o bem-estar da pessoa autista. E reconhecer é essencial para oferecer ambientes mais acolhedores e respeitosos às necessidades sensoriais. O Pedro não tem muita questão com barulho, na maioria das vezes, mas em alguns momentos ele tapa o dedo no ouvido, principalmente quando chamamos a atenção dele por algum comportamento inadequado. E tem algumas coisinhas também em relação à roupa. E isso não é frescura. Sinal 4. Interesse intenso em temas específicos. Você já conheceu uma criança que sabe o nome de todos os planetas do sistema solar e ainda detalhes como suas luas, composição, distância do Sol? Ou aquela que conhece cada espécie de dinossauro, sua época, seu tamanho, o que comiam e até a pronúncia científica perfeita dos nomes? Não se trata apenas de interesse comum ou de uma curiosidade passageira. É uma verdadeira paixão profunda e intensa que ocupa grande parte dos pensamentos e do tempo da criança. Para muitas pessoas autistas, esses interesses específicos, chamados de interesses especiais, são fontes de enorme prazer, segurança e até mesmo expressão pessoal. Eles mergulham tão profundamente no tema que seu conhecimento muitas vezes ultrapassa muito o esperado pela idade. E esses interesses não são apenas hobbies, eles são um modo de se conectar com o mundo e organizar a informação, de encontrar sentido e estabilidade em meio a um ambiente que pode ser imprevisível e desafiador. Reconhecer e valorizar esse interesse é fundamental, pois eles podem se tornar pontes para comunicação e aprendizado, até para uma carreira ou propósito de vida. Muitas vezes aqui nesse ponto é confundido com superdotação, mas isso é um tema para um próximo vídeo. Sinal 5. Dificuldade com figuras de linguagem. Expressões populares como dar de cara na porta ou enfiar o pé na jaca fazem parte do nosso jeito descontraído de falar no dia a dia, né? No entanto, para muitas pessoas autistas, essas frases podem ser interpretadas de forma totalmente literal. Isso acontece porque no espectro autista, a compreensão da linguagem nem sempre passa pelo filtro do sentido figurado, metáfora ou expressões idiomáticas. Quando alguém diz deu de cara com a porta, em vez da pessoa entender que a pessoa enfrentou uma frustração, a imagem mental que pode ser de fato é de alguém se chocando fisicamente contra uma porta. Avisa a hora que vai bater, Bernardo. Tá certo, pode vir, venha. 11h30. Tá ficando doida, Bernardo! Essa tendência à interpretação literal é bastante comum entre os autistas, especialmente durante a infância. Pode gerar situações de confusão, frustração ou até mesmo momentos engraçados. Porém, é importante lembrar que essas dificuldades de interpretação podem também tornar barreiras reais na comunicação e na socialização. Por isso, ao nos comunicarmos com uma pessoa que é autista, é fundamental adotar uma linguagem mais clara, direta e objetiva. E essa adaptação não significa empobrecer a comunicação, mas sim torná-la mais acessível e respeitosa. Com o tempo, apoio e intervenções adequadas, muitas pessoas autistas desenvolvem estratégias para compreender o uso de metáforas. Ainda assim, respeitar o modo como cada indivíduo percebe e interpreta o mundo é essencial para construir relações mais empáticas e inclusivas. E tá tudo bem. A comunicação pode ser diferente, mas é maravilhosa do jeitinho que é. É importante lembrar que nenhum desses sinais, isoladamente, é suficiente para fechar um diagnóstico. Cada criança é única e a presença de uma ou mais dessas características não deve ser motivo de pânico, mas sim de atenção e cuidado. Observar com sensibilidade, acolher sem julgamentos e buscar um olhar profissional especializado vai fazer toda a diferença no desenvolvimento e na qualidade de vida de uma criança. Então, o diagnóstico feito com responsabilidade não rotula. Ele abre portas para apoio, compreensão e estratégias que realmente transformam vidas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Salvar e espalhar essa informação pode ajudar muitas famílias a encontrarem um caminho mais leve, consciente e cheio de possibilidades. E me conta aqui nos comentários qual desses sinais você tinha notado antes. Vamos conversar aqui. O vídeo de hoje fica por aqui. Você ficou até o final e não curtiu? Curte aí, por favor, pois ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é interessante e distribui para mais pessoas.
Um beijo e até o próximo vídeo.